as suas deixas, pessoas que se redimiram. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus não resiste. O quê? Um coração quebrantado, um coração contrito. Quando você chega, Senhor, eu sou o culpado, foi eu que falhei, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado. Quando nós chegamos nas nossas orações e nos apresentamos diante de Deus, nos mostrando verdadeiramente que nós estamos com o coração quebrantado, contrito, Deus atende. Deus faz coisas sobrenaturais. É assim que acontece. E dentro desse texto nós vamos ver, porque o versículo de número 3 diz que o versículo 2: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e eles o levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, do seu Deus, com letra minúscula, e pôs o utensílio na casa do tesouro do seu Deus. Observamos, o rei estava em desalinho. Israel estava em declínio espiritual, Israel estava em declínio político, Israel estava completamente voltado ao pecado. Ou seja, tinha virado as suas costas para Deus. Pastor, e o que pode acontecer quando alguém faz assim? Olha, simplesmente Deus pode permitir que uma situação não desejada, uma situação que nós não convidamos a vir, possa chegar nas nossas vidas. É verdade. E o que você vê de pessoas murmurando, reclamando, chorando, nem sempre é por conta do pecado. Que nós vamos ver também, contrapartida, que nem sempre é por conta do pecado. Nem tudo que está acontecendo na nossa vida que veio, que nós não estamos entendendo, é por conta de uma falta, de uma falha nossa. Mas a grande maioria das vezes pode estar associada a uma rebeldia, pode estar associada a algo que eu fiz, pode estar associada a algo que eu deixei de fazer, porque é assim que acontece às vezes. E na verdade, nós sempre sabemos, nenhum de nós ficamos enganados, não é isso? Ainda que nós não queremos assumir, mas nós temos ciência quando nós estamos fazendo a coisa certa, quando nós estamos andando na presença de Deus, quando nós, irmãos, estamos se esforçando. Ninguém aqui é santo, está rotando santidade, mas nós sabemos as nossas limitações, nós sabemos até onde nós podemos entrar, nós podemos até onde nós podemos tocar, sim ou não, igreja? Amém. Nós erramos às vezes voluntariamente, às vezes por conta da nossa carnalidade, porque herdamos uma natureza adâmica, é bem verdade. Mas agora, depois de conhecedor da palavra de Deus, depois que passou pelas águas, depois que passou a se alimentar da mesa do Senhor, depois que passamos a ter uma comunhão, o Espírito Santo ele vai nos refrear. Quando nós formos colocar o pé onde não é certo colocar, o Espírito Santo de Deus ele vai nos tocar de uma forma ou outra. Você pode ter certeza, disso, porque Deus, pelo seu imenso amor, jamais ele vai nos dar prova que nós não podemos suportar, jamais vai deixar com que nós venhamos a ser atingido com uma situação em que nós não temos condições de resolver. Mas se por acaso vier um mal contra ti, Deus ele tem o poder para livrar. Aleluia. Deus ele tem o poder para rebater todos os inimigos que se levantarem ao teu caminho. A Bíblia diz que se entrar por um caminho contra ti, sairá por 7 desesperado, porque Deus ele é o guarda fiel. E dentro desse texto nós vamos ver a fidelidade desses jovens em não se contaminar. A Bíblia diz que quando
o rei Nabucodonosor, ele leva o povo cativo, ele dá uma ordem ao seu eunuco para buscar homens, versículo, nobres, jovens, focaliza o versículo 3, apenas o chefe do eunuco, para ele buscar os nobres, jovens, sem defeitos, bonitos, dotados de sabedoria e inteligente e instruído, e que tivesse capacidade para servir o rei. E estava ali Daniel, estava Misarias, Ananias e Ananias, 4 jovens que mudaram a realidade da Babilônia com a sua fidelidade. Sabe o que eu entendo com isso? É que você e eu, não importa onde nós estivermos, esses 3 jovens aqui, 4 jovens, eles poderiam cruzar os braços, sim ou não? Ninguém está vendo mais, estamos cativos, estamos prisioneiros, agora nós vamos cumprir com as determinações dos deuses da Babilônia, do rei da Babilônia. Mas eles colocaram no seu coração em não se prostrar diante da imagem. Eles colocaram no seu coração e não participar nem com os manjares. E Deus honrou, porque Deus, Ele honra a tua fé. Deus, Ele tem um compromisso contigo, comigo, quando nós estamos firmados no propósito da nossa fé. Não adianta eu querer fazer uma burrada, não adianta eu querer sair da posição e querer um respaldo de Deus para a minha vida. É na fidelidade. Esses jovens, eles eram jovens, eles não tinham defeito. A Bíblia diz que eles foram selecionados, bonitos, dotados de sabedoria, inteligente, porque sabedoria é uma coisa, e inteligência é arte de você fazer, de você sobressair, de você entrar e sair, de você tratar uma situação. Além deles terem a sabedoria, eram inteligentes. E o que acontece? No versículo de número 5, quando Antenaz vai propor para ele a situação do manjar do rei, Daniel, a Bíblia diz que Deus entrou em cena e fez com que o chefe dos eunucos viesse achar graças aos olhos de Daniel, ou seja, Deus fez com que eles viessem se aperfeiçoar um com o outro, facilitando para que ele pudesse atender o pedido de Daniel. Mesmo quando Daniel fala, eu só quero legumes e água, nós não vamos contaminar com o maná. E ele fala, não posso fazer isso. Se eu faço isso, eu coloco a minha cabeça em risco, porque daqui a uns dias, quando vocês forem se apresentar ao rei e vocês estiverem desfalecidos, isso vai custar a minha cabeça. Daniel fala para ele, olha, faz o seguinte, olha a sabedoria, olha a inteligência, me dá 10 dias só, vamos fazer um negócio, dá 10 dias só de legumes e água. No cabo de 10 dias, você vem e pega os que estão no manjar do rei, no vinho, e coloca de frente e vê a diferença. E lê o que a Bíblia diz, irmão. No capítulo de número 9, 12, 13, que quando o chefe dos eunucos faz dessa forma, Deus honrou de tal maneira, que quando eles colocaram Daniel na frente dos outros, eles estavam com um brilho diferente. Sabe o que eu entendo aqui? Abrindo um parênteses, é que o jovem que está na presença de Deus e que não se contamina com as coisas do mundo, ele tem brilho. Aleluia. Por onde ele passa, ele é bem sucedido. As pessoas olham para ele e vêem uma diferença.